Nós estamos diante de um momento de revelação de como funciona o sistema de poder no Brasil, né? Cada dia surgem de maneira mais descarada e como se fossem coisas normais, vistas como normais por parte da imprensa, novas revelações, novos lances, né? Que é como se fosse aberto, de repente, o capô e a gente acha que tem, né, um sistema vagamente democrático por cima. Muitos de nós já sabemos que não, né? Mas alguns ainda acham. Mas aí, quando abre esse capô, que não é nem capô, como se fosse uma cortina que é puxada e ali atrás você vê uma realidade bárbara, monstruosa, criminosa acontecendo. Um desses aspectos, e vamos comentar aqui hoje essa questão da representatividade, né, de como deveria funcionar e como funciona, né, uma democracia representativa tal qual o Brasil poderia ser. Recentemente, o atual presidente do STF deu uma declaração dizendo que todos os demais 10 ministros do Supremo estão de acordo com aquilo que um deles, ou seja, que o outro, que o 11º, tem feito em relação à censura e outros aspectos aí, prisões, eu acho que tudo isso, né? Usou a expressão, olha, nós somos um time, né? E disse que, né, sem nenhum problema, que os 11 ministros do STF, até por coincidência, né, o número de um time de futebol, formam um time, né? E isso foi acolhido como um comentário normal, de apoio, né, digamos, a um determinado ministro que tem sido talvez mais criticado do que os outros. Ora, esse comportamento como um time, e realmente eu acho que ele está descrevendo uma realidade, né? O STF hoje se move como um time, né? Ou seja, todos eles buscam o mesmo resultado, né? E agem em conjunto, de maneira coordenada, um passa a bola para o outro passa a bola para um. E se existe um time, né, qualquer esporte, é porque existe um time adversário, né? O time não existe para jogar em campo sozinho, né? Então, existe do outro lado um outro time. Aqui nós temos vários problemas, né, do ponto de vista de funcionamento institucional. Primeiro, STF, um órgão colegiado. A ideia de um órgão colegiado é que cada um dos componentes desse colégio tenha a sua opinião, a sua consciência e, a partir da sua experiência e conhecimento, profira uma determinada parte de uma decisão, que será uma decisão coletiva tomada por maioria, né? Então, na base do conceito de um órgão colegiado está a ideia de que, para aquela determinada função, convém ter diferentes pessoas, e não apenas uma pessoa tomando todas as decisões. Convém que haja várias cabeças, cada um com a sua opinião, e que a decisão seja um resultado, como é a regra no Supremo, de uma votação, né, em torno de, ou seja, as opiniões diferentes, as 11 vão se, normalmente, congregar em torno de teses, e aí a tese, conforme formulada, terá determinados votos a favor, determinados votos contra, né? Mas a ideia é que haja 11 opiniões, 11 visões, e essas visões converjam para uma visão única, mas não para uma visão, para uma sentença, mas sem nenhuma obrigatoriedade de uma negociação ou de de concessões mútuas ou de um mínimo denominador comum, de forma nenhuma, né? Pode perfeitamente ter um caso onde 6 são a favor de algo e 5 são a favor de algo exatamente oposto, né? E tá bem, aí a tese dos 6 vai prevalecer, assim é a regra, né? Mas, claro, a opinião daqueles 5
vencidos, até poderá ser usado em casos posteriores, votos vencidos, etc, etc. Então, a ideia é de que haja uma construção coletiva a partir das ideias individuais e que cada um deles afirme, né, essas ideias. Quando diz que é um time, isso é abandonado, né? Então, um time é porque o time tem um comando, né? E tem um uniforme, por isso que os times jogam com um uniforme. Ele é uniformizado, ele tem uma forma única, né? Um pega a bola de um jeito, outro pega a bola do outro, mas todos eles têm o mesmo objetivo e a bola é uma só, e a bola tem um endereço apenas, né? Então perde-se a ideia do colegiado, a ideia de várias opiniões. Torna-se um órgão onde as decisões são negociadas, né? E onde, né, o objetivo é um objetivo que não está em discussão, onde todos eles têm o mesmo objetivo. Na verdade, não, deveriam ter, cada um, não é nem objetivo, cada um tem a sua visão de mundo. Bem, isso um aspecto, né? E o outro aspecto é esse, eu mencionei, que um time tem outro time, tem um time do outro lado, pressupõe que haja um time do outro lado. Então, qual é esse outro time? Contra quem o STF está jogando? Né? Contra quem ele está jogando? Porque um jogo é uma competição, né? Pode ser algo divertido, algo na base do fair play, né? Mas será sempre uma competição, né? Praticamente todos os antropólogos que estudam o esporte em geral dizem que o esporte é uma luta ritualizada, né? É uma espécie de guerra ritualizada. Surgiu assim em comunidades arcaicas. Dois grupos, em vez de estarem, né, cada mês, 2 meses, lá atirando pedra e lança uns nos outros, resolvem transformar isso num esporte. Então, em vez, né, pega uma pedra ali, vai, quem conseguir colocar a pedra na caverna do outro vai, né, ganhar um troféu, e esse é o símbolo de uma vitória, mas ninguém morre, ninguém sai aleijado dessa luta, né? Espera-se. Então, o esporte é uma luta, e um conflito armado, é uma guerra ritualizada, né, para que as pessoas naquela comunidade convivam com uma violência, né? Mas não pode esquecer desse fundo de um conflito. Então, é porque existe um conflito, né? Existe um conflito, existe uma guerra, né? O STF, então, está como um time, ele está em guerra, né, ritualizado, contra outro time. Acho que outro time é o povo brasileiro, né? Outro time é o povo. Porque, o Congresso, tá, isso que a gente vai ver agora, mas não sei se o Congresso está realmente né, querendo colocar essa pedra na caverna do outro, não. Bom, então, justamente, estamos vivendo aí dias em que foram aprovadas em algumas comissões medidas chamadas pacote anti-STF, que algumas pessoas estão chamando corretamente de um pacote pró-liberdade, um pacote, poderia dizer, um pacote pró-constituição, né? Melhor dizer, acho que é pacote pró-constituição que alguém sugeriu. Eu estou de acordo. Onde temos talvez duas tipos de medidas, duas reformas constitucionais, duas emendas principais. Uma delas para limitar a faculdade dos ministros do Supremo de emitirem decisões monocráticas, ou seja, que reforça, então, o caráter colegial, ou deveria reforçar o caráter colegial do Supremo, exigindo que, né, as principais decisões sejam tomadas pelos 11, tá, tudo bem, que vão jogar como time, vão, mas, né, pelo menos, então, cada um vai ter que, né, matar a bola no peito e mostrar um pouco de serviço nessa decisão, em vez de delegarem apenas para as decisões mais difíceis. E, sobretudo, acho que a principal é uma emenda que permitiria ao Congresso caçar, com 2 S, né, decisões, ou seja, romper, anular decisões do Supremo, né?
porque hoje o Supremo, né, pode anular decisões do Congresso, e o faz, à torto e à direito, né, quando desmerece completamente uma lei ou uma emenda votada pelo Congresso, né. Então, o Congresso adquiriria, por essa emenda, uma faculdade semelhante, na qual ele poderia anular uma decisão do Supremo, né. O que então, tem sido visto como uma retaliação, digamos, do Congresso a uma atitude do Supremo que tem sido vista como intervencionista no Congresso e nas outras instituições. Bem, a reação, né, a reação por parte desse time, né, do time dos 11 aí, extremamente negativo, né. Já disseram individual ou coletivamente, no microfone ou fora do microfone, através das notícias que eles plantam na imprensa, já disseram que, olha, se vier qualquer emenda, né, qualquer emenda nesse sentido, de limitar, de alguma maneira, o poder do Supremo, ou dar direito ao Congresso de anular uma decisão do Supremo, nós vamos anular essa decisão, vamos anular essa emenda. E plantaram na imprensa, certamente proveniente do time, a notícia de que, olha, o STF vai monitorar agora, com muito cuidado, com muita atenção, os parlamentares que votaram a favor dessas medidas de limitação do poder do STF, né? Então, deixando claro que, olha, aqueles parlamentares que têm casos pendentes de julgamento no Supremo, acusações de corrupção, por exemplo, né, se eles tiverem votado ou votarem contra as medidas, ou seja, a favor do Supremo, o Supremo continuará com essas acusações na geladeira. Se as acusações forem contra deputados, parlamentares que votarem a favor das medidas, portanto, contra o Supremo, por mais controle do Supremo, esses parlamentares serão, certamente terão as acusações contra eles descongeladas e servidas ali na mesa do Supremo. Olha, esse aqui é corrupto e tal. Ou seja, vão passar a julgar seletivamente, não apenas casos de corrupção, mas geralmente são os casos que envolvem políticos, né? O que é o cúmulo da ausência de Estado de Direito, quer dizer, a assunção completa da ideia de uma seletividade na aplicação da lei, né? Então, basicamente, né, todos os políticos têm acusações contra eles no Supremo, então agora só o Supremo escolhe, né, vai escolher. Hoje, né, como até antes dessas movimentações, como praticamente todo o Congresso estava quieto, e naquele sono ali que fala o Fernando Pessoa em relação ao Supremo, estava tudo na geladeira, né, todos esses esqueletos ali guardadinhos no armário. Agora o Supremo vai dizer, olha, o número tal, qual é o, né, o locker ali, qual é no vestiário lá dos esqueletos, né? Qual é o número do... Ah, não, aquele ali é o 47. Então abre, aí sai o esqueleto lá dos casos de um parlamentar que votou contra os interesses do Supremo, né? Então, o fulano, não, esse aqui, abre a outra porta e sai um outro esqueleto. Então a ideia é ameaçar os parlamentares aí com um exército de esqueletos aí que venha saindo dos respectivos armários, né, para persegui-los. E um dos 11, né, um dos integrantes aí do time, disse muito claramente, declarou muito claramente à imprensa que, olha, o Congresso legisla, né, isso é a tarefa do Congresso, mas ao Supremo cabe decidir sobre a legislação, ou seja, né, aquilo que é aprovado no Congresso não conta, né? Conta é apenas a decisão do Supremo sobre as leis aprovadas eventualmente pelo Congresso, né? O que faz do Supremo algo que, não sei se a gente já falou disso aqui, mas é um dos efeitos do quadro atual. Faz do Supremo uma terceira casa legislativa, né? Hoje, a lei
tecnicamente, pela Constituição, para ser aprovada, precisa, né, aprovação na Câmara e no Senado, e depois da sanção presidencial. Mas, na esfera legislativa, ela precisa, né, desses dois passos. Agora ela passa a precisar, na prática, e é assim agora, da aprovação também do Supremo. Então, Câmara, né, o Senado e o Supremo, né? E se por acaso o presidente vetar, né, e esse veto for mantido pelo Congresso, pela forma quem vai decidir, imagino que é o que seja na cabeça deles, vai ser o Supremo também sobre esse veto ou não. Então, na prática, o Supremo aqui passa a ter o poder de veto, né, sobre a legislação. Olá, pessoal. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu acho que está na hora de conhecer. Nós estamos vendo essa imensa possível crise do sistema corrupto que governa o Brasil, com tudo que envolve aí o banimento do X, mas precisamos entender que isso faz parte de uma imensa luta, de um imenso combate mundial entre liberdade e totalitarismo, que envolve aspectos da China, da Rússia, guerra da Ucrânia, Oriente Médio, crime organizado, globalismo, Fórum Econômico Mundial, e precisa, para que nós a enfrentemos, precisa puxar lá de trás, das origens, das primeiras luzes da liberdade no conceito atual nosso, que vem dos gregos e vem também do cristianismo. Nós propomos tudo isso dentro da Academia Folha Política. Exame das atualidades, mas com uma explicação, uma inserção dessas atualidades, do desafio da liberdade hoje no Brasil, no mundo, dentro de toda a história, que é uma história fascinante, ao mesmo tempo é um drama do pensamento ocidental, que não é um pensamento abstrato, é o pensamento da consecução da liberdade. Tudo isso nós vemos na Academia Folha Política, mas também vemos os temas da história, Brasil, mundo, Revolução Francesa, por exemplo, estamos vendo agora, como espelho e ilustração para aquilo que nós precisamos entender hoje na nossa realidade no Brasil, no mundo. Então, eu queria deixar um convite para você conhecer a Academia Folha Política, onde nós fazemos uma jornada por todo esse espectro, onde nós aprofundamos nosso conhecimento, nossa reflexão, onde nós desenvolvemos, cada um de nós, nosso próprio caminho de atuação diante dessa realidade. A Academia Folha Política você pode assinar por apenas R$40 por mês, na mensalidade, ou por R$420 a anuidade. As duas opções te dão acesso a todo o material que já está lá, centenas de horas de aulas, de lives, e 2 programas novos a cada semana, Agenda 2030 e o curso de Logopolítica, tá certo? Além de outros materiais que já estão lá e outros que irão sendo inseridos. Então, R$40 por mês ou R$420 por ano te dão acesso a todo esse material. Se interessar, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, é só clicar aqui no link, na descrição, para fazer parte desse projeto. Um abraço. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação.
Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar. Um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui